Irmãos e irmãs, graça e paz. Vamos refletir o texto de Atos, capítulo 1, versículo do 6 ao 11, que diz o seguinte: a ascensão de Jesus. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões, vestidos de branco, se puseram ao lado deles. E lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. De acordo com Lucas, que escreveu o livro de Atos, Jesus ficou ainda 40 dias aqui após a ressurreição, convivendo com os discípulos, instruindo-os. Comeu, bebeu, conversou. E uma das orientações que Jesus deu aos discípulos é que eles deveriam permanecer em Jerusalém para serem batizados com o Espírito Santo. Após essa orientação de Jesus, os discípulos perguntam se será esse o momento em que acontecerá a restauração do reino de Israel. Isso demonstra a mentalidade dos discípulos mesmo depois da ressurreição. Ou seja, eles continuavam esperando a restauração política de Israel, que é algo temporal. Jesus então diz que o tempo e a época dessa restauração do reino de Deus só Deus sabe, só compete a Ele. Mas diz, olha, mas vocês vão receber o Espírito Santo. E vocês vão receber o Espírito Santo para serem minhas testemunhas até os confins da terra. Olha, irmãos e irmãs, está claro que recebemos o Espírito Santo para testemunhar Jesus. O texto também quer nos mostrar que o reino de Deus ele será fruto do testemunho coletivo, do testemunho dado por todos os discípulos do mundo inteiro. E o impulso que faz eficaz esse testemunho é a força do Espírito agindo através de todos os cristãos. Lucas deixa claro, irmãos e irmãs, que evangelizar não é impor Jesus a ninguém. Evangelizar é viver e falar como Jesus, propondo modelos de transformação da realidade. É nesse momento, então, que Jesus é elevado às alturas, à vista dos discípulos. E eles ficam maravilhados, né? Por quê? Porque é um verdadeiro show, né? É um espetáculo. Principalmente porque tem, de acordo com o texto, uma nuvem, né? Que demonstra a interferência de Deus, a semelhança de outros eventos bíblicos ocorridos no Antigo Testamento. Enquanto eles estão olhando, eles ficam olhando fixos para o céu. Nesse momento em que eles estão ali
maravilhados com o que está acontecendo, surgem dois anjos e dizem: varões galileus, por que vocês estão olhando para o alto? Esse Jesus que subiu, ele vai voltar, virá do mesmo modo que vocês o viram subir. Ora, irmãos e irmãs, isto significa que os anjos estão dizendo que a volta de Jesus, a parousia, no final dos tempos, ela está assegurada, vai acontecer. Mas essa volta, ela depende, né? Ela vai acontecer através da pregação do Evangelho. O nosso testemunho e nossas ações é que garantirão esse retorno de Jesus. Por isso, não podemos ficar passivos, olhando para o céu, maravilhados pelo espetáculo. Algumas lições que nós podemos tirar do texto, irmãos e irmãs, é que os anjos chamam a atenção para o fato de que o espetáculo, ele aliena, enquanto o verdadeiro evangelho liberta pessoas, restaura vidas. Né? Por quê? Porque o evangelho, ele mostra a realidade sofrida, ou nos mostra a realidade sofrida e angustiada em que vivem os homens e as mulheres distantes de Deus, alienados de Deus. Ora, o que nós observamos na atualidade é que, infelizmente, muitos cristãos, ou que se dizem cristãos, preferem o espetáculo. Fazem opção pelo espetáculo e não pela realidade. Agora, nós precisamos compreender, irmãos e irmãs, que quando nós olhamos para baixo, essa é a orientação dos anjos, nós não vemos a realidade. E se não vermos a realidade, o mundo sofrido, as ovelhas perdidas, as pessoas precisando de Deus, nós vivemos então uma espiritualidade ilusória. Ou seja, nos enganamos. Eu entendo, irmãos e irmãs, que esse texto, ou nesse texto, Deus nos chama a testemunhar a sua palavra, mas testemunhar na simplicidade. Não podemos esquecer que, de acordo com Romanos 10:17, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Paulo está nos dizendo, então, irmãos e irmãs, que para testemunharmos o Evangelho, só precisamos falar e viver, testemunhar através de nossas vidas que Deus é real, que Deus está presente em nosso meio, que Deus está disponível para todos aqueles que o buscarem. Se nós agimos assim, então as pessoas ao nosso redor, da nossa convivência diária, vão perceber, vão se convencer e, consequentemente, vão fazer a sua adesão ao projeto de Deus para a humanidade. Se converterão ao Evangelho. Por isso, irmãos e irmãs, nós precisamos romper com o espetáculo. Precisamos atender ao chamado dos anjos, olhar para baixo. Por que estáis olhando aí para cima? É necessário olharmos para baixo, vermos a realidade, vermos o mundo como ele é, com todas as suas necessidades, e testemunhar Jesus.
Quando nós assim o procedemos, irmãos e irmãs, estamos então apressando a volta de Cristo. Estamos então vivenciando, estamos proporcionando a oportunidade daqueles que ainda não conhecem a viverem plenamente Deus em suas vidas. Que Deus nos abençoe e nos conceda a graça de sermos suas testemunhas vivas, testemunhas do seu evangelho, testemunhas da vida, da morte e da ressurreição de Cristo, testemunhas do grande amor de Deus pela humanidade. Em qualquer momento, em qualquer situação, a graça de Deus seja com cada um de vocês, hoje e sempre. Amém.